Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um capítulo de Overlord. Hoje eu tô aqui na introdução não só apenas para agradecer nossos apoiadores e pedir o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal, mas também para esclarecer uma coisa que pode não ficar muito clara durante a narração. Bem, no capítulo de hoje nós vamos apresentar o Vítima, que é o guardião do 8º andar de Nazarick. E o Vítima tem uma peculiaridade de que, por ele ser um anjo, ele fala na língua enoquiana, que é considerada a língua dos anjos em algumas tradições. Então, no anime, o Vítima fala em enoquiano e a legenda traduz o que ele diz, enquanto na light novel aparece o texto do que o Vítima está dizendo em enoquiano e logo em seguida a fala traduzida dele. Mas aqui no canal, por conta de ser tudo em áudio, isso não ia funcionar. Então, toda vez que o Vítima falar, lembrem que ele está falando em enoquiano. Enfim, eu só estou deixando claro isso para ninguém estranhar, mas se vocês tiverem alguma sugestão de como eu posso deixar mais parecido com a novel, me recomenda aí nos comentários. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Overlord, volume 4, capítulo 4. O Alvorecer do Desespero, parte 1. Os passos de Cocytus estavam pesados enquanto ele caminhava em direção ao Salão do Trono. Parecia ser contagioso, pois os passos de seus vassalos vindo por trás dele também eram lentos e pesados. A razão para isso foi por ele ter perdido para os Homens-Lagarto. Eles haviam liderado as forças de Nazarick em batalha e terminaram derrotados. Pessoalmente, Cocytus tinha uma boa impressão dos Homens-Lagarto. Tendo sido criado como um guerreiro nato, Cocytus tinha um profundo respeito por excelentes guerreiros. No entanto, a situação agora era completamente diferente. Nazarick não poderia sofrer uma derrota. Além disso, eles não lutaram para se defender, mas para conquistar uma área do mundo exterior. Qualquer um ficaria irritado se uma gloriosa primeira batalha tivesse acabado com uma derrota desonrosa. De fato, as tropas que Cocytus recebeu não eram adequadas para o campo de batalha, e isso o fez lembrar das palavras de Demiurgo. No entanto, isso seria uma mera desculpa. Mesmo que seu mestre tenha considerado a possibilidade de fracasso, ainda seria melhor se ele tivesse vencido. Logo, ele viu a sala diante do Salão do Trono, a chave menor de Salomão, o Lemegeton. Seus passos ficaram mais pesados, a ponto de os espectadores pensarem que ele havia sido atingido por algum tipo de magia. Cocytus já não se importava se seu mestre o repreendesse. Ele já havia se preparado mentalmente para ser morto ou condenado a cometer suicídio para apagar a mancha de sua desonra. O que Cocytus temia era desapontar seu mestre. O que ele deveria fazer se fossem abandonados pelo único ser supremo que remanesceu? Cocytus considerava-se uma arma. Ele se via como a espada empunhada por seu mestre, que cortava obedientemente quando ordenada. Portanto, a coisa mais assustadora que ele poderia imaginar era ser considerado inútil e imprestável. E pior ainda, como ele poderia encarar os outros guardiões se seu mestre os abandonasse por causa dele? Eles nunca me perdoariam. Se as coisas piorarem, nem mesmo tirar minha própria vida será suficiente para expiar os meus erros. E além disso, se o mestre estiver decepcionado e nos abandonar assim como os outros seres supremos, o que eu devo fazer? Cocytus tremeu. Ele era imune ao frio, então o tremor não era devido a uma fonte externa, mas sim de uma causa interna. Se Cocytus fosse humano, ele provavelmente teria começado a vomitar devido à tremenda pressão mental que o preenchia. Não, isso não pode acontecer. A Ain-sama nunca nos abandonaria. Ele era o único ser supremo que permaneceu na grande tumba de Nazarick, depois de todos os outros terem partido. Ele era seu ser supremo e seu governante absoluto. Como poderia um mestre tão misericordioso nos abandonar? Cocytus tentou se consolar com esse pensamento, mas no fundo de seu coração, uma voz calma o dizia que tal coisa não era completamente impossível. Ele então finalmente alcançou o Lemegeton. Em circunstâncias normais, não haveria ninguém aqui além dos golems circundantes e dos monstros de cristal. No entanto, havia muitos seres presentes agora. Especificamente, Demiurgo, Aura, Mari e Shalltear, juntamente com seus vassalos de alto nível escolhidos a dedo por eles. Todos olhavam para Cocytus, e sua culpa causou um rápido pânico em seu rosto. Isso porque ele sentia que todos o castigavam por seu fracasso. Ou talvez não. Cocytus sentiu que talvez eles estivessem culpando a si mesmos pela sua derrota.
Esse pensamento cruzou sua cabeça mais uma vez. Quem poderia dizer que eles não estivessem se culpando da mesma maneira que ele? Após uma inspeção mais próxima, ele descobriu que não havia sinal de repreensão nos olhos de seus companheiros. Perdoe meu atraso. Até mesmo o Demiurgo que estava mais distante chegou aqui antes de mim. Não há problema. Não há necessidade de se desculpar por tais assuntos triviais. Demiurgo falou por todos os outros. Seu tom era calmo como sempre, sem qualquer sugestão de emoções negativas. No entanto, Demiurgo era um guardião que era perito em planejamento, habilidade em manipular emoções e esconder seus verdadeiros sentimentos. Então Cocytus não sabia dizer se ele estava realmente descontente ou não. Deste ponto de vista, podia-se concluir que o estado mental perturbado de Demiurgo, quando ele assistiu à batalha entre Ainz e Shalltear, foi um acontecimento bem singular. Certamente, isso era uma demonstração das profundezas de sua devoção. Eu já informei aos outros guardiões, mas na ausência de Albedo, eu serei aquele que irá tomar as responsabilidades dela. Desta vez, eu irei agir como supervisor guardião. Há alguma objeção de sua parte? Nenhuma. Por mim, tudo bem. Albedo não estava por perto, pois ela estava acompanhando seu mestre no lugar de Sebas. Ótimo! Assim que todos chegarem, iremos para o Salão do Trono juntos. No entanto, como Albedo não está aqui, gostaria de ratificar nossa lealdade ao nosso mestre. Embora esse tipo de coisa deva ser ensaiada de antemão, não há tempo para isso agora. Assim, darei uma explicação verbal para acelerar as coisas, então peço que prestem atenção. Os guardiões e seus servos indicaram sua compreensão, mas apesar disso, Cocytus ainda tinha uma pergunta. Todos os guardiões estavam aqui, então quem exatamente eles estavam esperando? Mas suas perguntas foram respondidas assim que ele o viu. Cocytus sentiu a presença de um ser vivo se aproximando. Quando olhou naquela direção, ele viu uma criatura heteromórfica flutuando no ar, em direção ao Lemegeton. A criatura parecia um bebê. Não, talvez descrevê-la como um feto fosse mais preciso. Tinha um pequeno e enrugado rabo, e seu corpo era completamente rosa brilhante. Tinha uma aureola angelical sobre a cabeça e um par de asas murchas sem penas nas costas. Tinha cerca de 1 metro de comprimento e voava lentamente por esse caminho. E quem é esse aí? Aura perguntou, e Demiurgo prontamente a respondeu. Este é Vítima, o guardião do 8º andar. Ah, então esse é o Vítima? Vítima alcançou o Lemegeton e girou seu corpo no ar. Cocytus teve a sensação de que ele estava olhando ao redor. Já que Vítima não tinha pescoço, ele tinha que virar seu corpo inteiro para olhar ao seu redor. Oi, pessoal. Eu me chamo Vítima. Demiurgo pareceu completamente indiferente à maneira peculiar de falar de Vítima e respondeu em nome de todos. Bem-vindo, Vítima. Eu sou Demiurgo e estou no lugar da Albedo para esta reunião. Eu estou ciente. O Ainsama me informou previamente. Após dizer isso, Vítima virou todo o seu corpo, olhando para todos mais uma vez. Eu já sei quem todos vocês são, então espero que me entendam se eu pedir que dispensemos as apresentações. Ah, é mesmo? Ótimo. Então, já que estamos todos aqui, vou explicar sobre o que eu estava falando. Todos prestaram muita atenção à explicação de Demiurgo, porque logo encontrariam seu mestre supremo, Ainsama, no coração da grande tumba de Nazarick. O menor erro poderia muito bem ser punido com a morte. Depois que ele terminou de falar, Demiurgo deu a todos algum tempo para digerirem o que tinham ouvido antes de guiar os guardiões e seus vassalos para o salão do trono. O coração de Cocytus palpitava forte quando ele entrou no salão. Ele tinha entrado poucas vezes neste lugar antes. Com sua construção notável, as bandeiras que representavam os seres supremos, assim como um item de classe mundial em suas profundezas, esta sala realmente merecia seu nome de Coração de Nazarick. A exibição espetacular diante dele permitiu que ele esquecesse brevemente o tormento dentro de sua alma. Ao longo do caminho, os guardiões deixaram seus vassalos para trás e formaram uma linha nos degraus diante do trono. E então eles saudaram um emblema da guilda de Ainz-Ongom, que pendia sobre as paredes como sinal de respeito e lealdade. Depois disso, eles se ajoelharam com as cabeças abaixadas, aguardando a chegada de seu mestre. Logo, o som das pesadas portas do salão se abrindo veio de trás deles, e um par de passos entrou no corredor.
Escusado dizer que não era o som do seu mestre, porque o dono da grande tumba de Nazarick nunca se moveria desacompanhado. Uma recepção calorosa para Ainzongon-sama, governante supremo da grande tumba de Nazarick, bem como Albedo-sama, a supervisora guardiã. Essa voz pertencia a Yuri Alpha, das Pleiades. Elas podiam ouvir as portas se abrindo mais uma vez, e desta vez ouviu o som nítido de botas e um cajado batendo no chão, seguido por sapatos de salto alto pisando no chão. Normalmente, quando o mestre entrava, eles deveriam ter se curvado para demonstrar respeito. No entanto, ninguém presente fez isso. Isso porque já estavam demonstrando seu máximo respeito. No entanto, esse não foi o caso de Cocytus. O desconforto que enchia sua alma se manifestou em seu corpo com um movimento físico. Foi uma coisa pequena, mas influenciou muito o humor na sala. Através do uso de uma habilidade, Cocytus podia sentir os outros guardiões prestando atenção nele. Albedo, andando atrás de seu mestre, também estava irradiando uma raiva que tentava suprimir sem muito sucesso. Porém, ninguém se atreveu a falar nessas circunstâncias. Os passos passaram lentamente pelos guardiões todos alinhados, subiram os degraus e então alcançaram o trono, terminando no som de alguém sentado. A voz de Albedo então ecoou em voz alta e límpida pelo salão do trono. Levantem vossas cabeças para contemplar a glória de Ainzongon-sama. Os guardiões reunidos finalmente olharam para cima, os sons de seus movimentos perfeitamente coordenados, e olharam para seu mestre que estava sentado no trono. Cocytus também levantou a cabeça imediatamente. Lá, ele viu o supremo governante da grande tumba de Nazarick, o ser supremo cujo cajado estava envolto em uma aura terrível, iluminada por um misterioso esplendor negro. Ainzongon. Diante dele estava Albedo, que olhava de cima para os guardiões, incluindo Cocytus. Satisfeita com o que ela viu, Albedo assentiu e então se virou para Ainz. Ainz-sama, os guardiões de Nazarick estão reunidos diante sua presença. Por favor, conceda-nos suas ordens. Ainz soltou em um tom régio e profundo, antes de bater seu cajado no chão. O gesto atraiu a atenção de todos e, em seguida, Ainz falou lentamente. Bem-vindos, guardiões. A seguir, primeiramente devo transmitir meus agradecimentos. Demiurgo? Sim? Eu sempre estou te importunando por qualquer coisinha. Bom trabalho. Obrigado pelo seu leal serviço. Oh, meu senhor, é um elogio muito generoso. Eu sou apenas seu humilde servo, Ainz-sama. É natural que eu apareça diante do senhor sempre que me convocar. Isso não requer nenhum agradecimento. Demiurgo fez uma reverência profunda. Seu corpo parecia estar tremendo de felicidade. Bem, se é como se sente... Ah, claro. Alguém suspeito apareceu na área que você está? Não. Porém, tenho sido muito cuidadoso e deve ser fácil detectar alguém que se aproxime. Isso é bom, e não abaixe sua guarda. Afinal, nossos inimigos podem atacar ao menor descuido. Além disso, há a questão da pele que você me trouxe. De acordo com o bibliotecário-chefe, é possível fazer pergaminhos de baixo nível com ela. Você pode garantir um fornecimento estável? Sim, não haverá problemas a respeito disso. Já capturamos uma quantidade mais do que adequada. Ah, ótimo. E qual é o nome mesmo dessas criaturas? Criaturas? Ah, sim, está se referindo àquelas criaturas, Ainz-sama. Demiurgo fez uma breve pausa para pensar e então continuou. São ovelhas de 2 patas do reino sagrado. O que acha do nome Ovelhas de Abelion? O tom alegre de Demiurgo intrigou Cocytus. Demiurgo era fundamentalmente alguém de bom temperamento, possivelmente até compassivo. No entanto, esse comportamento agradável era direcionado somente às criações dos seres supremos. Com qualquer outro ser, ele era extremamente cruel. E podia-se observar tons dessa dita crueldade sob sua máscara bem-humorada. Sua malícia profundamente enraizada sendo dirigida para as criaturas anteriormente mencionadas. Ele realmente estava se referindo a seres não inteligentes? Dada a personalidade de Demiurgo, algo não se encaixava. No entanto, não era o momento ideal para tais perguntas. Entendi. Então são ovelhas, não?
Seu mestre pareceu satisfeito com a resposta, o que por sua vez colocou um sorriso nos rostos de Demiurgo e Albedo. Embora eu acredite que bodes seria um termo melhor, esse nome servirá. Então, a pele dessas ovelhas deve servir. Será que a captura excessiva afetará o ecossistema local? Eu sinceramente duvido, e o uso da magia de cura nos permite esfolá-las indefinidamente. Portanto, não precisaremos capturar grupos muito grandes, se não nos envolvermos em produção em grande escala, é claro. Isso também é graças ao trabalho dos torturadores. As partes do corpo separadas não desaparecem quando magia de cura é aplicada? Ah, sim, sobre isso. Aprendemos algumas coisas durante nossos experimentos. Se uma grande mudança ocorrer nas partes do corpo decepadas, se forem moídas, por exemplo, essas partes permanecerão mesmo após a aplicação da magia de cura. Em outras palavras, uma vez que a pele esfolada tenha sido processada, a magia de cura não mais a reconhece como parte do corpo. E com isso, ela não mais desaparece quando é aplicada a magia de cura. Com isso, descobrimos que eles podem ser alimentados com a própria carne extraída deles. Uma curiosidade, não exatamente relacionada ao assunto, mas se aquele que for curado rejeita a magia, ou quem curar não o fizer de boa vontade, a eficácia de cicatrização cai, e isso gera cicatrizes. Com isso, chegamos à conclusão que magias de nível inferior são mais propensas a cicatrizes com o passar do tempo. Interessante. A magia é bastante impressionante. Muito bem, continue. Como desejar. Eu devo começar a colhê-las de acordo com a idade e o sexo. Uma vez feito isso, poderia me dizer qual idade de pele é mais adequada? Eu vou deixar o bibliotecário-chefe lidar com isso. Muito bem. O próximo. Vítima? Sim, Ain-sama. Eu o chamei aqui por apenas um motivo. Se algo inesperado acontecer, eu posso precisar de você para nos proteger com sua habilidade. Peço desculpas por isso e prometo que vou ressuscitá-lo imediatamente. Espero que entenda. Demiurgo já me contou sobre isso. Por favor, não se preocupe, Ain-sama. Afinal, eu também sou seu servo. O objetivo da minha vida é a morte. Então não há maior alegria para mim do que ajudar os seres supremos, mesmo no menor dos caminhos. Eu sei, mas ainda assim, me perdoe. Vítima engasgou de surpresa ao ver seu mestre se curvando diante dele. Houve um olhar de perplexidade e choque em seu rosto. Eu não me atreveria. Se as circunstâncias especiais surgirem, precisaremos sacrificá-lo para impedir a fuga do inimigo. Mesmo nesse caso, espero que aceite que não o mataremos por maldade. Você é um dos amados filhos de meus companheiros, e eu não desejo que sofra, mas todos nós podemos sofrer se deixarmos um inimigo desconhecido fugir. Não se preocupe em explicar isso, Ain-sama. Eu estou plenamente ciente dos seus desígnios. Sabe, há uma frase usada em um dos mecanismos de Nazarick. Ela diz o seguinte: ninguém tem mais amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Essa frase descreve você com perfeição, e eu sou grato pelo seu amor. O olhar de Ain se moveu do guardião que havia prometido sua lealdade até depois da morte, e fixou-se em outro guardião. A próxima, Shalltear. Os ombros de Shalltear tremeram. Ela não esperava que fosse ser chamada, e sua resposta pareceu anormalmente alta. Sim. Venha até mim. Ao contrário dos outros guardiões, Shalltear era a única que tinha sido convocada para o lado de seu mestre. Ela ficou de pé, surpresa e em pânico. Seu desconforto era claramente aparente nas costas, e ela parecia um criminoso condenado sendo mandado para quebrar pedras. Ainda assim, ela levantou a cabeça e empinou o peito, como se estivesse caminhando para a glória. Depois de subir os degraus, Shalltear imediatamente se ajoelhou a uma curta distância diante do trono. Shalltear, gostaria de falar sobre o assunto que atormenta seu coração como um chicote de espinhos. Enquanto seu mestre falava essas palavras, Shalltear imediatamente soube do que ele estava falando, e seu rosto se encheu de vergonha e culpa. Ah, Ain-sama, por favor, me puna. Mesmo sendo uma guardiã, eu ainda assim cometi um erro imbecil. Por favor, me puna da forma mais severa possível.
Os lamúrios angustiados de Shalltear ecoaram pelo salão do trono. Cocytus se viu simpatizando com ela. Ou melhor, qualquer guardião, na verdade, qualquer um que fosse feito pelos seres supremos, seria capaz de entender como ela se sentia. Mesmo que tivesse sido mentalmente controlada, ela não poderia perdoar a si mesma por ter apontado sua lança para um dos seres supremos. Entendo. Então, Shalltear, venha até aqui. Quando ela ouviu seu mestre chamá-la, Shalltear lentamente rastejou em direção ao trono. Ainz estendeu uma mão ossuda para Shalltear, cuja cabeça estava curvada diante do trono, e gentilmente acariciou ela. Ainz-sama? Shalltear, confusa e nervosa, levantou a cabeça, praticamente morrendo de medo. Seu fracasso foi devido a um erro de cálculo da minha parte. Além disso, você estava lidando com um item de classe mundial, o que significa que estava em grande desvantagem. Shalltear, eu amo todos vocês que servem lealmente a Nazarick. Todos que foram criados do zero pelos meus antigos companheiros. E isso a inclui também. Por que tenta me forçar a punir você, sendo que você não cometeu nenhum pecado, sendo que você é alguém a quem eu amo? O mestre desviou o olhar, como se estivesse desconfortável com a situação. Cocytus não tinha ideia para onde seu mestre estava olhando, mas parecia que ele estava falando baixinho. O rosto de seu mestre era esquelético, de modo que não havia lábios nem pele que ele pudesse ler, mas provavelmente ele havia dito o nome de alguém. Ah, Ainz-sama, o senhor realmente disse que me ama? A voz comovida de Shalltear ecoou pelo corredor. Cocytus estava atrás dela, então ele não podia ver seu rosto. No entanto, a atitude dela já dizia tudo. Sua voz soava engasgada, enquanto seus membros se contraíam. Ele podia ver a outra mão de seu mestre gentilmente acariciando o rosto de Shalltear, segurando um lenço branco. Acalme-se, Shalltear. Não chore, isso estraga sua beleza. Shalltear não respondeu. Ela simplesmente pressionou seu rosto, provavelmente seus lábios, nas costas da mão acariciando seus cabelos. Mar e Aura já estavam derramando lágrimas. Demiurgo também tocou no canto de seus olhos. Cocytus estava com um pouco de inveja daqueles que podiam chorar, e ele olhou ansiosamente para as costas de seus colegas totalmente leais a seu mestre. O que Shalltear mais temia era ser considerada inútil, encrenqueira ou desleal, e além de ser abandonada pelo Ser Supremo Misericordioso que permaneceu com eles até o fim. No entanto, o seu mestre obliterou completamente esse desconforto e essa ansiedade, e o fez com a palavra amor. O quão feliz Shalltear deve estar se sentindo agora. Como alguém que estava na mesma situação que ela, não, a própria situação dele era pior. Cocytus só podia olhá-la em silêncio, com inveja desenfreada em seus olhos. Então, Shalltear, você já pode voltar. Ainz-sama! Uma voz fria interrompeu as palavras do seu mestre. Cocytus olhou com raiva para Albedo por seu desrespeito, e então um arrepio de medo percorreu sua espinha quando ele sentiu um punhal de aflição apontado para o seu coração. A entrega de castigos e recompensas apropriadas é um dos pilares do mundo. Eu sinto que ela ainda deve ser punida. Albedo, você por acaso está questionando minha... As palavras de seu mestre desvaneceram antes que ele terminasse a frase. Ainz deveria ter ficado incapacitado de falar por algum motivo sobre o qual Cocytus não sabia, mas no final foram as palavras de Shalltear que influenciaram sua decisão final. Ainz-sama, eu concordo com o que Albedo disse. Por favor, me castigue como achar melhor. Eu anseio pela chance de expressar plenamente minha lealdade. Tudo bem. Eu o farei depois de decidir sobre a forma apropriada de punição. Você pode voltar para o seu lugar agora. Sim, Ainz-sama. Shalltear desceu as escadas. Seus olhos, já vermelhos, estavam ainda mais vermelhos. Ela retornou à sua posição original e curvou-se com uma devoção incomparável ao seu mestre. E então... Cocytus, Ainz-sama tem algo para lhe dizer. Preste muita atenção. O ar se encheu de tensão. Era a vez dele agora. A cabeça de Cocytus se curvou bem baixo. Aquela postura, que só lhe permitia ver o chão, era uma clara demonstração de respeito ao seu mestre. Cocytus o fez porque não tinha coragem de olhar diretamente para ele. Eu vi sua batalha com os homens lagarto, Cocytus. Sim,
e acabou em derrota. Sim, a culpa para esta falha é toda minha. Por favor, aceite minhas mais sinceras desculpas, e eu rezo para que permita que eu... O som do cajado atingindo o chão interrompeu o pedido de desculpas de Coquiltos. Então, a voz fria de Albedo fez seus órgãos auditivos tremerem. Você está sendo muito rude com o Ainsama, Coquiltos. Se quer mesmo se desculpar, faça isso de cabeça erguida. Sim, perdão. Ele levantou a cabeça e olhou para seu mestre, que estava sentado no topo da escada. Coquiltos, em sua posição de general de um exército derrotado, o que tem a dizer? Como se sente, já que não entrou em campo e simplesmente agiu como um comandante? Eu estou profundamente arrependido de minha incapacidade para alcançar a vitória, mesmo depois de ordenar minhas próprias tropas, e com a perda do comandante elite que o senhor pessoalmente criou, Ainsama. Não faz mal. Eu posso fazer mais mortos-vivos como aquele facilmente. Não faz falta alguma. Não há necessidade de se preocupar com isso, Coquiltos. O que eu realmente quero saber é como você se sentiu ao comandar uma batalha. Deixarei claro de uma vez por todas que eu não pretendo culpá-lo por essa derrota. Os guardiões e os vassalos atrás deles ficaram confusos com essas palavras, com exceção de Albedo e Demiurgo. Então o Demiurgo estava certo. Coquiltos pensou, antes de perceber que seu mestre estava prestes a continuar falando, e então se concentrou apressadamente nele. Afinal, qualquer um pode falhar, até mesmo eu. O ar no Salão do Trono ficou inquieto. Como poderia o Ser Supremo, Ainzon-Gon, falhar? Na verdade, ele não havia cometido sequer um erro até agora. Em outras palavras, ele estava apenas dizendo isso para tentar confortar Coquiltos. Mas a questão é o que você aprendeu com essa batalha. Em outras palavras, o que acha que deveria ter feito para vencer Coquiltos? Coquiltos começou a pensar em silêncio. Ele agora sabia o que tinha que fazer para vencer, e assim falou livremente de suas próprias fraquezas. Eu subestimei os homens lagarto. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Ou seja, não importa o quão fraco seja seu oponente, você não pode menosprezá-lo. Eu deveria ter deixado a Narberal ver esta batalha também. Mais alguma coisa? Sim, eu também não tinha informações suficientes. E a partir desta batalha, eu aprendi que minhas chances de vitória seriam certas se eu conhecesse a força e o terreno do inimigo. Muito bom. Algo mais? O comandante era inadequado. As tropas dentro do campo eram mortos-vivos de baixo nível, então eu deveria estar acompanhando-os com comandantes que poderiam se adaptar às circunstâncias, e seria preciso ordens adicionais depois de considerar o armamento dos homens lagarto, e atacar com zumbis para cansá-los e manter os inimigos agrupados, e só então atacar todos de uma só vez. E o que mais? Minhas mais profundas desculpas, mas isso é tudo no que eu consigo pensar agora. Não há necessidade de se desculpar. Você não disse nada de errado, e essa foi uma excelente análise. Claro, há espaço para melhorias, mas parece que você aprendeu bastante. Na verdade, eu esperava que você não precisasse consultar os outros e descobrisse essas falhas sozinho, mas isso ainda é aceitável. Então, por que não fez todas essas coisas antes? Eu não pensei nelas. Eu senti que poderia simplesmente sobrepujá-los com nossos números. Compreensível. Mas você pensou isso depois que os mortos-vivos foram destruídos, não? Muito bem. Contanto que você possa melhorar a si mesmo e evitar erros futuros, então sua derrota cumpriu seu papel. Coquiltos sentiu que seu mestre estava sorrindo. Existem muitos tipos de fracasso, mas o seu não foi do tipo letal. Todos os mortos-vivos, exceto o Lynch ancião, foram feitos automaticamente por Nazarick. Sua destruição não nos afeta de forma alguma. Em vez disso, se eles permitirem que um guardião aprenda algo e evite erros futuros, então essa falha, na verdade, foi uma grande barganha. Muito obrigado, Ainsama. No entanto, o fato é que você foi derrotado e deve ser punido, assim como Chaultier. Neste momento, seu mestre ficou em silêncio. Essa breve pausa deixou Coquiltos desconfortável esperando o julgamento de seu mestre.
Dito isso, ele ficou muito aliviado agora que sabia que não havia decepcionado seu mestre. Entretanto, os dizeres dele o fizeram congelar. Originalmente, pensei que iria se retirar e agir na retaguarda, mas o modo como agiu foi melhor. Coquiltos, você irá pessoalmente apagar a mancha de sua vergonha. Em outras palavras, você irá exterminar os Homens-Lagarto pessoalmente. Desta vez, você não tem permissão para pedir ajuda a mais ninguém. Se eles aniquilassem os Homens-Lagarto e impedissem que as notícias sobre a primeira derrota de Nazarick se espalhasse, então isso não contaria como uma derrota para Nazarick. Todos que viviam fora de Nazarick eram vistos como formas de vida inferiores, e isso seria algo visto como uma honra a qualquer um dentro da grande tumba, expurgar a vergonha de Nazarick com a morte de seus inimigos. De fato, se fosse uma ordem dada a Coquiltos de dias atrás, ele teria aceitado essa ordem sem hesitação. No entanto, Coquiltos estremeceu. Isso porque ele sabia o que essa ordem significava. Ele inspirou e expirou várias vezes antes de falar. Assim que todos começaram a se perguntar por que Coquiltos não havia respondido ao comando de seu mestre, ele finalmente falou. Eu tenho um pedido, Ainsama. O tempo pareceu desacelerar enquanto a atenção de todos repousava em Coquiltos. Por ser um guardião, Coquiltos era um dos seres mais poderosos e mais altamente classificados de Nazarick. Haviam poucos que estavam tão bem classificados quanto ele, mas mesmo alguém como ele sentiu um calafrio percorrendo seu corpo inteiro. O arrependimento o tomou como uma avalanche, mas já era tarde demais. Já que ele havia dito isso, não havia como voltar atrás. Coquiltos tinha olhos compostos e, portanto, um campo de visão muito mais amplo do que o de um humano. Mas de sua postura curvada, ele não conseguia ver o rosto de seu mestre. Mas isso, na verdade, servia de consolo para ele, pois se seu mestre estivesse exibindo qualquer raiva ou desagrado, Coquiltos estaria tremendo tanto que não seria capaz de fazer nada. Por favor, escute meu pedido, Ainsama. Antes que seu mestre pudesse responder, alguém interrompeu Coquiltos. Como você se atreve? A voz era de Albedo, a supervisora guardiã. Seu grito ensurdecedor rugiu como um trovão, cheio de imponência que convinha à supervisora guardiã. Coquiltos tremeu, como uma criança sendo repreendida por sua mãe. Como você se atreve a pedir algo de Ainsama depois de manchar a glória de Nazarick com derrota? Que atrevido! Coquiltos permaneceu em silêncio. Ele estava determinado a não levantar a cabeça até que seu mestre o reconhecesse. Ele permaneceria como estava, mesmo se Albedo o martelasse com toda a força de sua ira. Agora apresse-se e peça perdão. No entanto, uma voz masculina calma dispersou a fúria de Albedo como uma névoa na luz do sol. Está tudo bem, Albedo. Seu mestre se repetiu, tentando acalmar a chocada Albedo. Levante sua cabeça, Coquiltos. Qual seria esse seu pedido? Não havia raiva naquela voz, o que só a tornava mais assustadora. O medo que Coquiltos sentia era como ver o fundo de um lago límpido e saber que estava prestes a ser engolido por ele. O equipamento de Coquiltos lhe concedia resistência ao medo e efeitos que afetavam a mente, mas só se fossem provenientes de fontes externas ou mágicas. Portanto, o medo que ele sentia brotando dentro de seu próprio coração não podia ser dissipado por eles. Depois de engolir, parecendo que estava engolindo veneno, Coquiltos levantou lentamente a cabeça e olhou para seu mestre e governante. Pontos de fogo vermelho brilhantes dançavam dentro das órbitas vazias do crânio de seu mestre. Não me faça repetir. Qual seria o seu pedido? Coquiltos não conseguia falar. Ele tentou várias vezes, mas as palavras ficaram presas na sua garganta e nada saiu de sua boca. Algum problema, Coquiltos? Um pesado silêncio encheu o ar. Coquiltos, eu não estou com raiva. Apenas desejo saber o que você está pensando e o que está pedindo. Foi um tom gentil, como se ele estivesse tentando acalmar uma criança. Diante disso, Coquiltos finalmente conseguiu falar. Eu me oponho ao extermínio dos Homens-Lagarto e imploro para que mostre a eles a sua misericórdia, Ainsama. Depois dessa afirmação simples e direta, Coquiltos teve a impressão que o ar estava tremendo. Na verdade, realmente estava tremendo.
A maior fonte disso veio da frente dele, da intenção assassina de Albedo, seguida pelo hesitar dos corações dos outros guardiões. Em contraste, Demiurgo e seu mestre pareciam tão calmos quanto a água parada. Cocytus, você tem noção do que você está dizendo? O tom gélido e assassino de Albedo fez Cocytus estremecer, apesar de sua imunidade ao frio. Ain-sama ordenou que você exterminasse os homens lagarto para expiar seus pecados, mas você nega essas ordens, mesmo sendo o culpado. Cocytus, guardião do quinto andar, não me diga que você está com medo dos homens lagarto. Ela parecia que estava zombando dele, mas Cocytus não conseguiu responder. A atitude de Albedo era apenas de se esperar. Se ele estivesse no lugar dela, Cocytus provavelmente também estaria muito bravo. E então, por que você não fala nada? O que silenciou Albedo não foi uma voz, mas sim o som de uma colisão. Foi o impacto agudo do cajado contra o chão. Silêncio, Albedo. Eu estou no meio de uma conversa com Cocytus, então contenha-se. Minhas mais profundas desculpas. Eu imploro seu perdão. Albedo fez uma reverência e retornou à sua posição de origem. Ain se virou e encarou Cocytus com um olhar aguçado. Não havia como ler a expressão de seu rosto sem pele ou músculos, mas ele parecia que estava cheio de raiva, ao mesmo tempo que também parecia bastante confuso. Então, Cocytus, esse pedido tem algum benefício para a grande tumba de Nazarick? Se for, então conte-me. Sim. No futuro, eles poderiam procriar guerreiros poderosos. Sendo assim, seria uma pena destruí-los. Isso é tudo o que posso dizer. Eles parecem ter um forte instinto de lealdade, e o meu instinto de guerreiro diz que podem nascer homens-lagarto ainda mais fortes entre eles, e quando aparecerem, podemos usá-los como asseclas. Essa é uma boa ideia. Há pouca diferença nos níveis dos mortos-vivos feitos dos cadáveres de homens-lagarto comparados àqueles feitos com cadáveres humanos. Não há necessidade de se preocupar com os cadáveres dos homens-lagarto se conseguirmos recuperar eficientemente os corpos enterrados em Erantel. Assim que Cocytus estava prestes a continuar, ele sentiu que seu mestre ainda não havia terminado. O desconforto dentro de seu coração tomou forma material. No entanto, os mortos-vivos que farei com os cadáveres dos homens-lagarto serão mais econômicos, pois de fato serão totalmente leais a mim, e não terei que me preocupar em protegê-los e nem os alimentar. A única vantagem que posso ver nos homens-lagarto vivos é que eles vão aumentar a população naturalmente, mas esse aumento demorará algum tempo. Fique à vontade para dizer se eu esqueci de alguma coisa, mas há alguma vantagem suficientemente convincente que eles possuam? Se Cocytus pudesse persuadir seu misericordioso mestre, seu desejo então poderia se tornar realidade. No entanto, ele não conseguia pensar em mais nada. Cocytus sempre pensou em si mesmo como uma arma para ser usada por seu mestre. Como resultado, ele nunca havia pensado por conta própria antes. E por isso não conseguia pensar em como convencê-lo. Ele não havia considerado o que fazer para beneficiá-los. Além disso, seu mestre desejava ganhos para a grande tumba de Nazarick. Cocytus não queria exterminar os homens-lagarto porque havia exemplares extraordinários entre eles. Em outras palavras, ele queria poupar os homens-lagarto para preservar aqueles indivíduos singularmente talentosos. E isso era uma consideração pessoal, um capricho dele, que não prestava atenção a um quadro maior. O coração de Cocytus queimou de ansiedade. Se ele desagradasse ou enfurecesse seu silencioso mestre, essa chance miraculosa de fazer uma sugestão seria em vão, deixando-o com a ordem de exterminar os homens-lagarto. Ele se atormentou mentalmente, mas não conseguiu encontrar uma resposta. O que houve, Cocytus? Não consegue pensar em nada? Nesse caso será o extermínio, correto? Foi a mesma pergunta de antes. A mente de Cocytus estava completamente vazia. Sua boca parecia que pesava 1 tonelada e seus pensamentos giravam em círculos. Um tênue murmúrio filtrou-se pelo silencioso salão do trono. Certo. Que pena. Assim que essas palavras de arrependimento ameaçavam esmagar as esperanças de Cocytus, ele foi ajudado por uma voz calma. Ain-sama, um momento, por favor. O que é, Demiurgo? Algum problema? Sim.
E diz respeito à decisão que o senhor tomou agora, Ainsama. Se for de seu interesse, posso ter permissão para fornecer minha humilde opinião? Claro, prossiga. Obrigado. Ainsama, tenho certeza de que entende a importância dos experimentos. Portanto, não deveríamos também usar os homens lagarto para os experimentos? Consideração interessante. Especifique, por favor. Cocytus imaginou que quando seu mestre se inclinou para a frente no seu trono, seus olhos vermelhos encontraram os seus por uma fração de segundo. Sim. Para começar, qualquer que seja o caminho que Nazarick decida seguir, no final será preciso controlar várias tropas, ou mesmo exercer controle sobre várias espécies. Seu humilde servo alega que, quando chegar a hora, haverá uma grande diferença nos resultados, dependendo de termos realizado ou não experimentos em governabilidade. Demiurgo endireitou sua postura ainda mais, olhando seu mestre, que estava sentado em seu trono diretamente nos olhos, e fez o seu resumo. Eu sinto que devemos assumir o controle da aldeia dos homens lagarto e realizar experimentos em governar sem o uso do medo. Um toque estridente do cajado batendo no chão ecoou por toda parte. Uma excelente sugestão, Demiurgo. Estou profundamente grato. Então, vou fazer uso da sugestão de Demiurgo a respeito dos homens lagarto. Eles não devem ser exterminados, mas subjugados. Existe alguma objeção? Quem tiver, pode levantar a mão. Os olhos vermelhos olharam para todos os guardiões. Então parece que não há nenhuma. Então está decidido. Todos se curvaram em reconhecimento. Sua sugestão foi bastante notável, Demiurgo. Está de parabéns. Demiurgo sorriu. Eu não sou digno dessas palavras, Ainsama. Eu imagino que o senhor já tinha isso em mente, mas estava apenas esperando que o Cocytus lhe dissesse. Seu mestre não respondeu, apenas sorrindo amargamente, mas a atitude dele já dizia tudo. Cocytus sentiu que seu corpo tinha ficado mole de repente. Ele sofrera uma derrota desonrosa enquanto comandava os gloriosos exércitos de Nazarick. Ele se opôs aos desejos de seu mestre sem preparar quaisquer outras alternativas à sua vontade. Como ele poderia descrever seu desempenho? Ele tinha sido tão incompetente. Afinal, o quão incompetente eu sou? Não é nada do tipo, Demiurgo. Você me enaltece demais. Eu estava apenas esperando que vocês expressassem suas opiniões, independentemente do que sejam. O olhar de seu mestre mudou novamente, focando em Cocytus por mais algum tempo. Ele entendeu o que seu mestre estava sugerindo, mas não conseguiu baixar a cabeça. O mais importante é entender o verdadeiro significado de minhas ordens. Depois de fazer isso, devem executar a ação mais apropriada. Ouçam bem, guardiões. Não sigam cegamente as ordens. Vocês devem pensar antes de agir e considerar como Nazarick deve prosperar com suas ações. Se acharem que suas ordens estão erradas, ou se tiverem uma alternativa melhor, então vocês devem me dizer. Exponham suas ideias. Cocytus, acredito que eu disse que lhe puniria, não é verdade? Sim. O senhor me ordenou que exterminasse os homens lagarto. Sim. Porém agora não os destruiremos, mas os colocaremos sobre nosso domínio. Como resultado, alterarei sua punição. Você governará os homens lagarto e você incutirá uma lealdade profundamente enraizada a Nazarick dentro deles. Você está proibido de governá-los com medo. Em vez disso, você transformará os homens lagarto em um modelo de governança, sem uso do medo. Cocytus nunca tinha assumido uma responsabilidade tão pesada antes. Não, entre os guardiões, apenas Demiurgo também teve esse tipo de experiência. Vai ser difícil concluir essa missão sozinho. Esse pensamento apareceu brevemente na mente de Cocytus, mas como ele poderia admitir tal fraqueza agora? Ele não podia dizer tais coisas para o governante misericordioso a quem ele devia sua fidelidade, ou para o colega que acabara de lhe emprestar uma mão amiga. Entendido. Eu terei dúvidas. Assim, precisarei pedir conselhos dos outros. Claro. E esse assunto exigirá consideráveis recursos, rações e mão de obra. Nazarick fornecerá tudo isso. Muito obrigado. Eu, Cocytus, garanto que vou mostrar bons resultados.
A misericórdia que demonstrou não será em vão, Ainsama. Coquiltos finalizou emocionado. Muito bem. Agora ordeno que todos os guardiões saiam. Uma equipe servirá como distrações, enquanto outra demonstrará nosso poder e mostrará aos homens lagarto que nossa força não está limitada ao que eles viram. Caso ache que isso pode afetar sua regência futura, eu posso rescindir essa ordem, Coquiltos. Coquiltos pensou cuidadosamente sobre o assunto e depois respondeu. Eu sinto que isto não causará quaisquer problemas. Perfeito. Então, guardiões, preparem-se para sair. Em um único som, os guardiões aqui reunidos indicaram seu assentimento. Albedo, eu também irei. Prepare nossas tropas. Entendido. Considerando a possibilidade de nossos inimigos estarem espionando, posso presumir que isso tem a intenção de enganá-los sobre nossas verdadeiras intenções? Basicamente. No entanto, não se esqueça de que devemos impor medo nos corações de quem se opuser a nós. Talvez possamos enviar a velha guarda de Nazarick como corpo principal de nossas forças, para que elas pareçam mais impressionantes. Coquiltos concordou com Albedo. Havia um tipo de guarda morto-vivo em Nazarick chamado de Velha Guarda. Os Velha Guarda de Nazarick eram sentinelas de alto nível, que só podiam ser encontrados no interior da grande tumba de Nazarick. Eles empunhavam armas com todos os tipos de efeitos mágicos e eram equipados com armaduras e escudos encantados. Além disso, possuíam muitas habilidades refinadas de combate, tornando-os excelentes sentinelas mortos-vivos. Creio que será uma visão digna. Há quantos a nosso dispor? 3.000. Precisaremos de mais. Ou será difícil transmitir o efeito desejado com esses números. Nosso objetivo é uma vitória completa e assustar aqueles que subestimam Nazarick. Se colocarmos menos tropas do que antes, isso não vai significar nada. Então eu gostaria de implantar pelo menos o dobro usado no confronto anterior. Que outras forças podemos usar? Então que tal mobilizar também os guardas anciões e os guardas mestres? Assim teremos 6.000. Como esperado da supervisora guardiã, Albedo respondeu de maneira suave e imediata. A resposta de Ainz foi simples e clara. Excelente. Então, houve algum problema na ativação de Gargantua? Não, Ainsama. Tudo ocorreu como previsto. Excelente. Então use a magia de Gate para enviar nossas forças. Creio que posso ficar sem mana se eu tiver que fazer isso sozinha. Então peça a Pestônia para lhe ajudar. Peça-lhe que transfira mana para você, e se isso não for suficiente, peça ajuda também a Lupus Regina. Sim, senhor. Depois disso, transfira a grade de aviso para Nigredo e para o ator de Pandora em meu lugar. Isso vai enfraquecer nossa vigilância sobre Sebas, mas apenas precisamos nos concentrar na observação física. Enfim, mantenha todo o resto. Amanhã mostraremos aos homens lagarto o poder da grande tumba de Nazarick.